Olá, galera das reflexões, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso episódio número 4. No episódio anterior, nós reagimos de forma técnica às resoluções das questões de número 9 e 10. Eu já coloquei aqui no ponto, a partir da questão de número 11, ele considera uma função dada por duas sentenças, que se caracteriza matematicamente assim. Você tem uma função f que vale 3x mais 1 se x for diferente de menos 2, e ela vale 2 se x for igual a menos 2. Portanto, geralmente, quando você tem funções assim, dada por duas sentenças, você tem um ponto de descontinuidade, mas existe o interesse, evidentemente, de se calcular o limite em torno do ponto menos 2 aqui, que é o ponto de descontinuidade, tá? Vamos lá. Our goal is to find the limit Ele falou, "Our goal is to find." A ideia é achar o limite, aí ele vai escrever, né? that's approaching -2. É, x Of course, that will approaching be the integer menos number 2. of the function. Bom, vejam, vamos lá raciocinar um pouco em cima dessa função dada por duas sentenças. 3x mais 1 é uma reta, né? Ela tem aqui uma raiz negativa, que vai ser menos um terço, portanto ela corta o eixo do x ali, menos um terço, e o eixo do y é para quando x igual a zero, portanto ela vai cortar o y em 1, né? Então ela é uma reta que ela vai passar pelo menos um terço no x e no 1 no y. Só que quando for para x igual a menos 2, ele vai ter que desenhar nessa reta um círculozinho sem preencher, né? Aquele buracozinho ali para denotar o ponto de descontinuidade, tá? Mas veja, mesmo assim, principalmente por se tratar de uma reta, nas proximidades desse 2, essa função vai ter um limite. Olha só. So here's the deal. When we're talking about the limit as x approaching -2, we do not care about x is at exactly negative. Que ele está dizendo que a ideia é calcular o limite da função quando x se aproxima de menos 2. Não exatamente o x igual a 2, né? So we don't care about this. We just have to worry about this. Ele diz que não importa esse aqui, x igual a menos 2, ela é 2. O que importa é esse aqui, ó. Né, para x diferente de menos 2. Porque para x diferente de menos 2, você está excluindo os dois, mas você está considerando os pontos nas proximidades do 2, do menos 2, maior que menos 2 e menor que menos 2. And you don't have to worry about the left and right because left and right is just this anyway. So we can just put -2 into here. So let's just do a computation real quick. We will just get 3 times Ele, sim- -2 ele simplesmente está plus substituindo, 1. né? Work that out, we get -5. Menos 5. Esse é o limite. And that's it. Seriously, that's it. Esse é o Okay. limite quando o x se aproxima de menos 2, é igual a menos 5. Mas vejam, ela não é uma função contínua. Para ser contínua, que ainda não foi abordada aqui por ele, o valor desse limite teria que ser igual ao valor da função num ponto. No caso, teria que ser 2, porque para x igual a menos 2 a função é 2. Então ela não é uma função contínua, mas ela tem limite. Tá? Here's a picture real quick to illustrate Aí why vai- this is the case. Firstly, let's focus on graphing this, which is just the equation of a line. The y-intercept is at 1, and then the slope is 3, meaning that we go up 3 times, 1, 2, 3, and then go to the right 1 time. Well, you don't have to be like super precise. You just have to make sure that your picture makes sense. é. So this is the equation of the line 3x plus 1. However, x cannot be equal to -2. It means that we will have to go to when x is equal to -2, go to the line, and then erase it. And then we'll put an open circle here. Uhum. Ele, But colo- now the question is, ele what's colocou um the círculozinho aberto ali no que corresponde ao valor do ponto na reta para x igual a menos 2, né? Mas aí não está definido nesse ponto. Ela está fora ali pela função dada por duas sentenças. value for this open circle? To do so, we put -2 into here, just pretend that the point was still there. And then we saw that it was -5. So this right here is negative. Na verdade, pessoal, matematicamente, de forma mais precisa falando, menos 5 é o valor que essa função teria que assumir para x igual a menos 2 para que ela seja contínua. Tá? Mas é uma abordagem bem interessante essa que ela dá, que ele está fornecendo justamente para enfatizar que o limite, como eu sempre tenho dito aqui, é o
estudo do comportamento de uma função, da imagem de uma função nas proximidades de um ponto. Quando eu digo nas proximidades de um ponto, nas proximidades de um número e não necessariamente tem que ser esse número, tá? However, we still have to grab the second piece. When x is -2, the y value is actually at 2. So when x is -2, we actually go up to 2. É só um ponto, Right here, this is 2. Let's say this is 2. And then we have a closed circle. So this exatamente. right Então esse é o gráfico dessa função f de x, é exatamente isso. É essa reta, 3x mais 1 com aquele pontinho ali aberto, com aquele círculozinho ali aberto e esse ponto aí em negrito. be the picture for this flight function. And now it should be clear that, again, just like what we did in the first category, when x is approaching -2 from the left and from the right, both of them give us -5. Uhum. Ou seja, ele está dizendo, né? Quando se aproxima pela direita e pela esquerda, dá -5 ali. Right? So that's number 11. I just do one question and erase. That's why it takes me a long time. Essa foi mais rápida. Okay. Number 12. 12. Guess the function first. F of x equals, again, two pieces. Quando ele fala f of x, né, é f de x. F of x. First one, 1 over x minus 4. Novamente, como ele colocou essa chavezinha aí, é uma função dada por pelo menos duas sentenças, né? And this is when x is not equal to 4. É, 4. And Veja que ele pega exatamente o ponto onde a função não está definida, né? Ou seja, para x igual a -4 aqui, nós teríamos 1 sobre 0. Não é o caso, né? Quer dizer, é o caso porque ele está considerando x diferente de 4, então é nas proximidades do 4. Então ele tem 1 dividido por x menos 4 ao quadrado. 1 is 3. This is when x is equal to 4. And É uma análise muito semelhante ao caso anterior, né? Só que aqui o cuidado vai ser em construir corretamente o gráfico dessa função. 1 dividido por x menos 4 ao quadrado, que é o tipo de hipérbole. question is asking us what's the limit as x approaching 4 of the function. Same deal. Do not worry about this because we're talking about limits. So just put 4 into here and then let's see. It looks like we are going to get 1 over 4 minus 4 Uhum. and then square. Ou seja, ele está pegando lá a expressão primeira, né, que define a função f, e está substituindo direto 4 para caracterizar a indeterminação. We get a 1 over 0. Unlike earlier we were able to just find the answer nicely, so that's why we didn't have to do the plus or minus. But for this one, we should make a better observation. If we have a 4 plus here, Agora passa a fazer sentido. Quando ele pega esse 4 mais, são valores próximos de 4, maiores que 4, mas próximos de 4. Tá? Tipo 4,0001, 4,1, até 4,1, né? Para dar ideia dessa proximidade. okay, that means the exit. Porque olha só, esse 4 mais é maior que 4. 4,001. Aí quando você substitui isso, quando você subtrai de 4, tem um resíduo, tem uma diferença, né? E aí essa diferença faz sentido em termos de divisão. Só que é uma diferença, o resultado que é essa diferença vai ser um número pequeno que está no denominador. E aí a gente sabe que se a gente tem uma fração com numerador pequeno, o resultado em termos de operacionalização, de divisão, é um número grande. Ó. Approaching 4 from the right hand side. 4 plus minus 4, we get 0 plus. And then square, either way, it's still positive. Ainda tem esse detalhe, né? Ele está elevado ao quadrado. Quando ele põe 0 mais, é justamente uma notação para indicar que ele fez aquela diferença ali de um número maior do que 4 menos o 4. Aí ele põe o 0 mais, ou seja, é uma espécie de notação mais geral, para que ele não esteja considerando casos particulares, como 4,001, 4,02, assim por diante. Aí aqui esse 0 mais é um número menor do que 1, mais próximo, muito menor do que 1 e próximo de 0. Só que quando ele eleva ao quadrado, esse número é muito menor ainda.
né? Por exemplo, se você tem meio elevado ao quadrado, isso dá um quarto, né? Um quarto é menor do que meio. Então, você elevando ao quadrado, ele fica menor ainda, e esse número todo, em termos de divisão, ele é maior ainda. So yeah, 1/0, and that's a positive, so this right here gives us positive infinity. É. And Acredito que ele vai considerar agora o 4 menos, que são valores é, menores, menores do que 4, mas próximo de 4, né? Olha só. have 1/4 minus, and then -4. É. Tipo 3,999999. Aí menos 4 vai ser um número pequeno. Só que detalhe, ele vai estar elevado ao quadrado. Inside gives us 0 minus, É. and then we square that. Ou seja, a diferença é zero menos. Essa notação ele está generalizando para dizer que são números negativos, mas próximos de zero. E aí, como ele está elevando ao quadrado, né, isso vai ficar positivo, portanto, recai no caso anterior. This right here, when we square a negative, like 0 minus, this is like negative Ele 0.000, dá um sorrisinho aí, maroto, né? it will give us 0, but it become positive, right? É a mesma So coisa. this right here also gives us positive infinity. They are the same. Tudo bem. So this is how you can do it without utilizing the graph. Ou seja, a gente diz que esse limite diverge, né? O que significa um limite divergir? É uma situação desse tipo, né? O resultado vai para mais infinito, não é um número fixo. Write down expressions and then just make arguments or like reason out the answers along the way. So that's pretty good. I'll give you guys a Veja um detalhe nessa função dada por duas sentenças, né? Olha, 1 dividido por x menos 4 ao quadrado não tem raiz, né? Não existe um número x que torne isso aqui igual a zero, que é a definição de raízes, tá? Então essa hipérbole, que é o nome que a gente dá ao gráfico dessa função, ela não vai interceptar o eixo do x, mas ela tem um comportamento próximo do eixo do x quando o x é muito grande, né? real quick though. Oh, by the way, the limit is infinity. If this is part A, I'll give you guys Part B. like a part B or like a note on the side. F of 4. What's the answer for that? F of 4 is 3. O f de Right. 4 é 3. So just remember all the things that we have done so far. And here's the picture for this though. Agora ele vai desenhar o gráfico. X is 4. That's the main value here that we care. Like vertical asymptote because the bottom cannot be 0, huh? 1/. Ou seja, quando eu falei que o limite diverge, né, mas aí também tem um significado, né, como a gente tem abordado aqui. Quando o resultado do limite é infinito, mas para x tendendo a um ponto, aí a gente tem o que a gente chama de assíntota vertical, né, vertical assíntota, como ele falou aí. X minus 4 square, it looks like a volcano. So the picture looks like this. I will use red to make this one stand out. So like this. Ó, ela não intercepta o eixo do x, tá? Mas ela intercepta o eixo do y. Basta ele fazer aqui x igual a zero, né? Se x for igual a zero, esse ponto aqui vai ser 1 sobre 4 ao quadrado, vai ser 1 sobre 16, mas aí quando se aproxima de 4 aqui pela esquerda, conforme ele já calculou, vai para mais infinito. Aí esse outro lado que ele vai começar a desenhar, ele vem assim, subindo, ó. Like that. That's Ou seja, o que faltou aqui para complementar bem esse gráfico dele é a análise do limite quando x tende ao infinito, né, para verificar a existência de assíntota horizontal. E no caso, a assíntota horizontal aqui é o próprio eixo do x, né? Então ele teria que calcular o limite dessa função quando x tende a mais ou menos infinito, né? E é fácil de verificar, olha, se você considerar o mais infinito aqui no denominador ou menos infinito, esse teu denominador vai ser muito grande, elevado ao quadrado vai ser maior ainda, não importa se for para mais infinito ou menos infinito, porque está elevado ao quadrado. Então o resultado disso sempre é um infinito positivo, tá? E aí ele vai para zero. Portanto, o eixo do x é uma assíntota horizontal. Não sei se ele vai falar daqui para frente sobre isso. Bora ver. However, not done yet. When x is 4, the y value is 3. So when x is 4,
we should actually go here and then say, let's say this right here is E. A definição So we actually have a dot right here. tem um saltozinho aí, né? Um obstáculo. Para x Okay, igual a that's 4, ela é number 12. 3. Ele não fez a questão da assíntota horizontal, né? Na minha opinião, faltou. Né? Mas eu já expliquei direitinho, né? Quando você considera o limite da função para x indo para mais ou menos infinito. É só você analisar aqui, olha. Se eu substituo x por mais infinito, né? Menos 4 continua sendo muito grande, né? E no caso de você considerar x tendendo a menos infinito, substituindo por menos infinito aqui, vai ficar tudo positivo, né? Portanto, o denominador é muito grande. E aí, dividido, o inverso dele vai para zero. Vamos fechar com a terceira questão, né? A 13ª. All right, just kidding. Ele errou. Okay, number 13. Our function f of x is equal to 13. hey, two pieces again. Função definida Negative x por duas partes de plus novo. 2. This is when x is less than 0. Se And x then the other one is negative x squared plus 2. And this is if x is greater than or equal to 0. Agora é um caso bem mais interessante, porque diferentemente da primeira questão que ele fez aqui nesse nosso react, ele considerou uma função linear, né? Qual foi 3x mais 1 para x diferente de menos 2. Aqui não, ele está considerando uma reta, só que ela assume valores até próximo de zero, x menor do que zero. Para x de zero, incluindo zero para frente, maior ou igual a zero, já é essa parábola bem aqui, olha. E aí vai ter coisas bem interessantes, né? Porque inclusive essa função pode ser contínua, presta bem atenção. You can see that 0 is the interesting number. So yes, we'll look at the limit at x approaching 0 of the function. Ou seja, a ideia é você analisar o limite da função exatamente nesse ponto que ele está considerando aqui, que é o ponto de divisão dos dois gráficos, né? So for this one, we actually have to do left and right because we have É. the inequality, right? X is less than 0 and also x is greater than or equal to 0. Ou seja, ele está dizendo, né? Se eu considerar valores de x menores do que zero, que é o que define essa primeira parte aqui, olha, e eu vou ter um valor. Aí, a ideia é verificar se esse é o mesmo valor quando ele calcular aqui para x igual a zero, porque zero pertence ao domínio dessa segunda parte. We have a left and right. Esquerda So e direita. let's go ahead and consider if x is approaching 0 minus. Zero Let's do that one first. If this is the case, then the function is this piece that we are looking at. So look at negative x plus 2. Uhum. And this is not bad at all, because if you put 0 in here, this is just going to give us 0, or negative 0 is 0, and then plus 2 is 2. You don't have to worry about the 0. Ou seja, x tendendo a zero pela direita, pessoal, valores próximos de zero pela esquerda, zero menos, valores próximos de zero menores do que zero, valores negativos. Só que são o que a gente chama de infinitésimos, né? São números muito, 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 muito pequenos. A gente pode considerar aqui um negativo muito pequeno próximo de zero. Então não vai fazer muita diferença quando eu calcular, quando eu colocar aqui, né? Ou seja, se eu pegar valores, que geralmente alguns livros de cálculo trazem assim, eu coloco vários valores de forma tabelada e eu vejo que isso sempre está se aproximando de 2. No caso aqui, como um limite, né? This plus 2 just 2. That's the value. That's the limit that we get. And then if we have the limit as x approaching 0 plus, Zero plus. that means x is Zero plus, né? Ou seja, maior do que zero, já está no domínio dessa função aqui, que é menos x ao quadrado mais 2, olha. E esse resultado vai dar 2. equal to 0. We look at this piece, which is negative x squared plus 2. Guess what? When we put this right here, that's still 0 plus 2 is still 2. Hey, they are the same. Mesmo.
Ou seja, essa é uma forma de caracterizar a existência do limite de uma função. Em alguns livros de cálculo, isso sai como uma definição, em outros ele traz como uma consequência da definição de limite ali a partir de épsilons e deltas, né. Mas assim, de um modo geral, é bom que a gente entenda o seguinte: o limite de uma função ele existe quando existirem os limites laterais. Observem esses 2 aí, olha, zero menos e zero mais, esses são os limites laterais. Esses limites laterais têm que existir como um limite, como um número, e isso tem que ser igual, né, isso tem que ser igual. E aí, portanto, eh, o limite dessa função quando x tende a zero existe, ele vale 2. That means when x is approaching zero of the function, we just get 2. That means, E mais ainda, como, para x maior do que zero, essa função é menos x ao quadrado mais 2, se eu considerar o x igual a zero aqui, vai dar 2. Então o 2 ele é f de zero. Portanto, além dessa função ter limite nesse ponto zero, ela também é contínua, mas ele não está falando de continuidade aqui ainda, eu que estou falando algo a mais do que ele está propondo, né. alright? Alright. Yeah. Okay. And then this case, I would also like to tell you, it happens to be that when we have f of 0, how do we do this? Pay attention to the equality. Ele vai X fazer o que eu comentei anteriormente. is equal to 0 right here. Okay? X is greater than or equal to 0. So utilize this one. So for we have this, we technically will have to do negative 0 square Oh, plus 2 and work that out. F of 0 is 2, that's true. if that was the equation. Okay, a picture real quick for this curve. Ele vai desenhar the picture, né, o gráfico, a figura. Então olha só, é uma reta, né, menos x mais 2, se x for menor do que zero, então você pode simplesmente desenhar, traçar essa reta aí no plano cartesiano, né, em que ela vai ser uma reta decrescente por conta do sinal de menos aqui, ela tem uma raiz que é 2, né, ou seja, o 2 anula aqui, e ela vai interceptar o eixo do y em 2, tá. Aí você pode fazer assim, você traça a reta toda, só que depois você apaga a parte que corresponde aos valores, de menos x mais 2 para x menor do que zero, né. É só um pedaço desse gráfico aí, ó. Mm, it's a line and a curve. 0 is the Ele vai fazer isso aqui assim, ó. like an endpoint, so pay attention to that. Vai. When x is less than 0, we do this, which is just the equation of a line. Negative x plus 2. 2 is the y-intercept, so we have it up here. Uhum. Let's say this right here is 2. And then negative x is just like this, right? The slope negative 1. Well, if you Isso. would like, you can just plug in negative 1 in here. Negative Uhum. negative 1 is 1, 1 plus 2 is 3. So negative 1 comma 3. Uhum. Ele já interceptou aqui, né, mas a ideia que eu tinha dado era para você tracejar a reta toda, aí essa parte aqui para x maior do que zero você apagaria, né. Mas veja que ela é uma reta decrescente, que ela vem assim, né, passa aqui no y em 2, e se ela continuasse, né, para x maior do que zero, aqui seria 2, né. Então, tá perfeito. Agora ele vai desenhar a parábola, menos x ao quadrado mais 2. However, this is x less than 0, so technically I should have put an open circle here. Isso. I'm just Ele está dizendo tecnicamente, né, a função não está definida para x igual a zero. Perfeito, isso aí eu nem tinha observado nesse momento agora, né. Então, portanto, tem que ter esse círculozinho aberto aí. doing this in order, so open circle because of this inequality. And then for the second part, we have this parabola. Negative x squared is like this, right? Upside down parabola. O que ele quer dizer, o que ele está dizendo com isso, né, que essa é a parábola com a concavidade voltada para baixo por conta do sinal de menos, né. Ele fez assim, né. However, it's been shifted up 2 units. It happens to be here. And just the right hand side, because that's only when we have x is greater than or equal to 0. So we started right here because thanks to equality here. And then we have a parabola. Parábola. So this right here is the line. Veja, pessoal, que interessante que ele fez, né. Ele já usou o pincel vermelho, olha só que legal, por quê? Ele circulou de vermelho meio que para dizer assim: "Olha, para x igual a zero, essa parábola está definida. Então, portanto, ela está preenchida".
né, e o gráfico da reta ele fez em preto, mas, esse pontinho bem aqui teria que estar com o círculo aberto para a primeira parte, né, então ele meio que usou uma outra cor para dizer: "Olha, esse preenchimento aqui é para a segunda parte da função definida por 2 sentenças". But here's the parabola, and you can see that the function is continuous when x is equal to 0. That's why the limit and the value of the function, they are both equal to 2, because the function is É. continuous. Pessoal, muito interessante essa questão, tá. Eu sempre tenho dito aqui nos reacts que eu tenho feito com relação a essa abordagem do Blackpen, a questão da continuidade, tá. Então, assim, nem sempre que você vê um gráfico com uma função com uma parte ali abertinha, né, um círculozinho aberto ali no gráfico e tudo, não é sinal de que a função não seja contínua, né. Olha só, o limite aqui de f quando x tende a 0 deu 2. E 2 é exatamente o f de zero. Então, quando você tem o limite de f de x, quando x tende a um ponto, e isso for f desse ponto, for igual ao valor da função no ponto, aí você tem a continuidade. Então, esse exemplo aqui é muito legal. Ele sempre tem colocado aí bons exemplos com relação a essa abordagem, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos deixar o like aí pro nosso amigo, tá? Compartilhe esse vídeo também. Se você gostou aí, deixe seus comentários. E a gente segue aqui nessa saga para ir colaborando com o nosso amigo aí, Blackpen, Redpen. Um grande abraço.